Vamos lá, galerinha, para mais uma aula. Vamos lá para mais uma videoaula. Deixa eu encolher aqui essa tela. Vamos falar agora de vasos comunicantes. Aliás, deixa eu tirar a tela que é melhor. Vasos comunicantes. Galera, nós temos aqui, né, um sistema com vários tubinhos, certo? Observe que a água aqui é o mesmo líquido, né, em todos os tubos, né? Todos os 5 tubos. Então o líquido passa por aqui, né? Onde esses vasos, onde o líquido se comunica com cada um dos vasos. Como assim, professor? Eu quero que vocês lembrem de uma coisa, ó. Isso daqui, ó, que está aqui em cima, ó. Dois pontos de um mesmo líquido a uma mesma horizontal tem a mesma pressão. Pô, professor, como assim? Ó, vamos lá. Eu tenho, gente, ó, o líquido, né? Eu vou botar um ponto aqui, ó. Ali, deixa eu aumentar ele, pera aí. Aí, galera, observe o seguinte, ó. Observe que eu tenho pontos na mesma horizontal, ó. Ou seja, nessa linha aqui horizontal, os pontos estão numa mesma linha horizontal, ó. Então, em todos esses pontos, a pressão vai ser a mesma. Nesse caso, qual é a pressão que esses pontos estão sofrendo? Estão sofrendo alguma pressão da água? Não. Eles estão sofrendo apenas a pressão atmosférica. PA, pressão atmosférica. Então, todos eles estão sofrendo a pressão atmosférica. Professor, por que a pressão atmosférica? Porque, gente, não tem nenhuma água em cima dele. Eles estão flutuando sobre a água, certo? Professor, mas se ao invés disso, eles estivessem aqui embaixo, ó, professor. Só que todos na mesma linha, ó. Na mesma linha. Eles estariam sofrendo algum tipo de pressão? Estariam. Eles estariam sofrendo o quê? A pressão atmosférica normal, né? Estariam sofrendo também a pressão da água. Então eles sofreriam a pressão atmosférica e a pressão hidrostática. Todos eles estariam na mesma situação, pressão atmosférica e pressão hidrostática. Professor, mas qual é o valor dessa pressão hidrostática? Aí você teria que calcular. Lembra da fórmula? dGH. Depende da densidade do líquido, depende da gravidade. O valor da gravidade é 10 aqui na Terra. E depende também da altura, ou seja, dessa distância aqui, ó, dessa profundidade H. Né? Todos estão à mesma altura, ó, à mesma profundidade. Ok, gente? Professor, onde é que você quer chegar? Quero chegar aqui, ó, gente. Observe o seguinte, eu vou fazer esse esquema aqui melhor. Vou desenhar. Vamos lá, galera. Observe o seguinte, ó. Lembra lá, dois pontos de um mesmo líquido a uma mesma horizontal possuem a mesma pressão. Observe aqui que eu tenho dois líquidos, né? Eu tenho em amarelo, eu tenho em amarelo o líquido 2, né? Aliás, em amarelo, né, em laranja, aliás, eu tenho o líquido 1 e em azul eu tenho o líquido 2, certo? Então vamos lá. Dois líquidos, né? Dois pontos de um mesmo líquido a uma mesma horizontal, né? Possuem uma mesma pressão. Pô, professor, esse líquido faz parte, esse ponto faz parte do líquido azul? Faz. Eu peguei o último ponto do azul, ó. Cheguei aqui, peguei aqui no limite entre um e o outro, ó, no último ponto. Ainda faz parte do azul.
Se faz parte do azul, está nessa mesma altura, possui a mesma pressão, certo? Aí vamos calcular, né? Então sabemos que a pressão 1 é igual à pressão 2, ó. Vamos lá. Então, P1, eu sei que P1, pressão 1, é igual a pressão 2. Então, pressão no ponto 1, no ponto 1, que é esse daqui, né? É igual a pressão no ponto 2. A pressão no ponto 1 é o quê? Nós sabemos que a pressão no ponto 1, eu tenho a pressão atmosférica aqui, né? Então, vamos lá. A pressão atmosférica aqui. E tenho aqui também a pressão do líquido, né? Pressão do líquido 1. Certo? Pô, professor, pressão do líquido 1, sim. Não afundou aqui o líquido 1? Espera ainda. L1. Não tem uma profundidade aqui? Tem. Ó, tem uma profundidade, certo? Tem uma altura aqui. Observe que aqui, gente, eu vou ter uma altura, ó. Daqui até aqui eu vou ter uma altura H1, certo? Tá, professor, beleza. Aqui vai ser o mesmo esquema, né? Aqui eu vou ter pressão atmosférica e vou ter a pressão do líquido 2, certo? Então, nesse ponto 2 eu vou ter a pressão atmosférica e a pressão do líquido 2, que vai depender da altura 2, dessa segunda altura, né? A pressão do líquido 2 depende da altura H2. Pô, professor, beleza. Então, deixa eu afastar isso para cá, ó. P1 é igual a P2. Então, o teorema fala que P1 é igual a P2. A pressão 1 é igual a pressão 2, em 2. E aí, professor, como é que fica? A pressão 1, nós temos a pressão no ponto 1, que o ponto 1 sofre, é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido 1, esse líquido laranja aqui, que está em cima dele. Então, vamos lá, vamos anotar tudo isso, ó. Pressão atmosférica mais a pressão do líquido 1. Agora a outra, ó. A pressão 2. A pressão no ponto 2, nós temos a pressão atmosférica e a pressão do líquido 2. Pressão atmosférica mais pressão do líquido 2. Caraca, professor, eu sei que eu vou ter pressão atmosférica de um lado e eu vou ter pressão atmosférica do outro. Eu vou cortar, né? Então vai sobrar o quê? Pressão do líquido 1. Então, como é que eu calculo a pressão do líquido 1? Pressão do líquido 1, lembra lá, ó, gente. Pressão do líquido 1 vai ser D, densidade do líquido 1, gravidade, altura 1. Ó, pra cá, pressão do líquido 1 depende da densidade dele, desse líquido, da gravidade, onde a gente está na Terra, e altura 1. É isso? A altura, essa profundidade que ele está da superfície. E o outro, professor, como é que fica? O outro vai ficar pressão do líquido 2. A mesma coisa, ó, só que é D2, densidade 2, gravidade e altura 2. Ou seja, essa profundidade aqui, ó, gente, altura 2. Então, para calcular essa pressão hidrostática, essa pressão dessa água, né, desse líquido, eu tenho que ter a densidade do líquido azul, a gravidade do líquido azul e
a altura, a profundidade que o ponto está. E agora, professor, o que é que eu faço? Gravidade, ó, é igual a gravidade. Gravidade é igual. Corto. Ficou como, professor? D1H1 é igual a D2H2. Pô, professor, disso tudo sobrou isso aqui? Se você não entendeu essa explicação toda, memorize essa fórmula. D1H1 é igual a D2H2. Essa é uma relação que a gente vai utilizar quando tiver um exercício desse tipo. Ele pode, por exemplo, dar a densidade do líquido 2, pode dar a altura, né? Essa altura. Pode dar essa altura e pedir a pressão do líquido 1. Ou a pressão não, a densidade, desculpe. A densidade do líquido 1. Certo? E por aí vai, gente. Tem várias aplicações. Certo? Vamos ver isso melhor nos exercícios. Mas memorize essa fórmula. Tá bom? Então vamos lá, galera. Por hoje é só, por esse vídeo. Então vamos continuar, vamos dar continuidade depois no outro vídeo falando de empuxo.